mis amores! Olá, meus carinhos, como vocês estão? Nós esperamos que estejam muito bem. Afinal, hoje a gente vai ter mais um encontro, não é? É isso aí, galerinha. Olha aí, nosso telão baixando, então significa o quê? Aula começando, meus amores. Estamos aqui ligadas no 100% e a 1000 por hora, porque a gente tem muita coisa legal para falar para vocês hoje. Estão preparados, meus amores? Então vamos agora ver o que a gente vai aprender nessa aula de legal, de bacana e de enriquecedor para as nossas vidas. Vamos lá! Hoje nosso vocabulário vai ser sobre a fauna e a flora em espanhol. Então como é que a gente vai falar o nome de alguns animaizinhos? Como a gente vai falar o nome de algumas plantas, de partes da planta? Ó, que legal! Vocês já sabem os nomes em português, porque vocês estão aí na aula de biologia, NBAZ, a 100% também a 1000 por hora. Porém, contudo, todavia, entretanto, vamos descobrir como se fala em espanhol também. E esse conteúdo tem tudo a ver com a realidade de vocês, então eu sei que vocês vão estar curiosos e vão pegar muito rápido. E el apartado de literatura, nós vamos a trabalhar hoje uma obra literária que se chama La Ritalina. E a gente vai ver o que é. E mais uma vez, o que essa obra traz, o que esse conto fala, sobre o quê. Mais uma vez, uma obra de Miguel de Cervantes, que claro, vamos descobrir mais evidente. alguns aspectos sobre Miguel de Cervantes durante o nosso papo, tá certo? E seguindo, nós vamos falar sobre um país super conhecido. Então a gente vai ver algumas curiosidades sobre uns tipos de mercados que se chamam tianguis no México. E para completar, vamos falar, óbvio, vamos chegar no nosso momento cantante e bailante, né? Sim. Nós vamos falar sobre o gênero valsa. Salsa. Desculpa. Olha, e eu troquei, viu? Salsa. Acontece. Salsa. Vamos falar sobre o gênero salsa, suas origens, suas características e, como sempre, a gente botou aí no material um exemplo, um vídeo bem bacana para vocês desfrutarem depois. Isso mesmo. Então, simbora para nossa aula, galera? Vámonos! Então, vamos allá! Vamos começar aqui com a nossa fauna e a nossa flora. Olha só o quanto de animais amazônicos a prof trouxe aqui para vocês. Nós temos aqui... esqueci o nome desse peixe? Tá, daqui a pouco eu lembro. Temos onça, paca... O lobo tá dando uma pista aqui. Gente, o lobo é uma figura, um nome que está aqui com nós outros, que vocês não estão vendo, mas ele assiste a aula, tá? Às vezes a gente foge uma palavra em português e ele sabe dizer. Então, lobo, sabeis de si qual é a espécie? É o pirarucu, isso aí! Olha aí, palmas pro lobo, eu tenho certeza que eles sabiam também, né? Pois é, né? Nós gente, também, mas o nome fugiu, né? Vocês já estão acostumados que eu sempre esqueço das coisas, não tem jeito. É a peixinha Dory. Enfim. Continue a nadar, né? Então, continuando a nadar, vamos lá para o nosso vocabulário. Vamos. A fauna, ela é dividida em 3 partes. Os animais silvestres, os animais exóticos e os animais domésticos. Sim. Em espanhol, silvestre, exótica e doméstica. Sim? Então, vamos dar um zoom na nossa tela para a gente ver melhor esses exemplos. Então, que são os animais silvestres? Estão em nosso entorno e vivem sem necessidade de intervenção humana. Coloquei aí um boto, né? Muito conhecido aqui na nossa Amazônia, o nosso boto rosa. E o silvestre nada mais é do que aqueles animais que eles vivem sem a necessidade do ser humano. E se nós estamos falando de fauna e também de flora, vamos falar, não tem como a gente esquecer que nós estamos no coração do mundo, não é? Exatamente. A nossa localidade, a nossa terra é um lugar muito rico quando se fala em fauna e flora. E temos muitos animais exóticos que são los traídos del exterior del país. Algunas especies amenazam nossos ecossistemas. Aí tem o exemplo de uma centopeia, né? Não, como é que é o nome disso aqui? Já esqueci também. Mas esse bichinho aqui, que agora também eu esqueci o nome,
Não é uma centopeia, mas tem também as cobras, tem também os escorpiões, vários animais que podem... Isso, uma lacraia. Olha o lobo me salvando de novo. Tem uma lacraia, Suzana. Porque são os animais... perdão. São os animais peçonhentos, não é? Opa, eita, que já tá indo demais. Efeitos. Pronto, são os animais... Pronto, pode continuar. Pronto, voltando. Então, o que tem importante assim da parte exótica? Que algumas espécies ameaçam nosso ecossistema. Isso. E agora nós vamos para os animais domésticos, as domésticas, não é? É o que a gente faz o quê? Pelo nome a gente já sabe e vocês sabem também porque a gente usa esse termo em português. São os que podem criar-se em companhia de pessoas e necessitam de elas para subsistir, ou seja, os nossos animaizinhos de estimação. Os nossos gatos, perros, que mais? El pájaro, algumas tortuguitas. Que quer dizer o quê? Tartaruga, não é? É porque, gente, eu não gosto de tartaruga. Mas eu sei que tem gente que cria tartaruga como animal de estimação, então, né? Exato. Então, que há os animais que se criam, né? Que se pode criar em casa, não é? Isso. E aí agora a gente vem com o vocabulário. Nós já sabemos que ele é dividido em 3 partes, silvestre, exótica e doméstica. Agora temos ali o nosso vocabulário, né? Bem colorido, que não podia ser diferente, né? Então vamos lá, a gente vai falando, né? A professora Suzana vai falando o nome em português, eu vou falando em espanhol e vocês vão repetindo aí. Então vamos lá. Então, como é que eu digo cachorro? Perro. Como é que eu digo gato? E esse perro tá errado aqui, né, Su? Esse perro é com 2 R's. Sim. Porque perro com um R é mais, porém, contudo, todavia, entretanto. A conjunção. Foi o corretor, viu, gente? Mas a gente vai corrigindo com vocês aqui, por isso que vocês precisam ficar atentos, como, por exemplo, ali tinha uma palavrinha terminada com M. E a gente sabe que em espanhol não existe palavra terminada com M, tá? Mas, de qualquer forma, perdão, fiquem atentos e vão corrigindo aí, por favor, no material de vocês. Como é que eu digo gato em espanhol? Gato. Perfeito? Só que em português a gente fala gatu, né? Gato. Como é que eu digo peixe? Peixe. A gente quer que vocês falem aí, tá certo? A professora fala, vocês acompanham depois. Como é que eu digo tartaruga? La tortuga. La tortuguita. Aquele chocolatinho que a gente comia, tortuguita, né? Quem aí não gosta da tortuguita? Vocês começam a comer a tortuguita pelos bracinhos ou pela cabeça dela? Olha a dica. Eu como primeira cabeça da tortuguita. Eu estou pensando aqui. Então, como é que eu digo coelho em espanhol? Conejo. Conejo. Como é que eu digo galinha? Gadina. E os pintinhos? Poditos. Perfeito. Como é que eu digo galo? Gadio. Tá vendo o LL, o sonzinho que a professora faz? Ó, como é que eu digo galo? Gadio. Muito bem. E também poderia ser galho, com LH. Como se fosse o fonema nosso LH, tá? Esse som. Peru, como é que eu digo peru? Pavo. Perfeito. Aí a gente pensa, é pavão. Não é pavão, é peru, viu? Glu, glu. Seguindo, carinhos. Como é que eu... Que bichinho é esse em português que eu não... Bode. Ai, bode. Gente, eu sou cearense, eu era pra estar assim, familiarizada com bode, né? Que eu não vou nem dizer o que a gente faz com os bodes, meu Deus do céu. Não me diga mesmo, não. Come bode, né, amiga? Ah, tá. Come bode. Vamos lá. Como é que eu digo bode em espanhol? Chivo. Como é que eu digo pato em espanhol? Pato. Como é que eu digo porco? Cerdo. Tá vendo que tem palavrinhas que são iguais ao português, pero la pronúncia é distinta. Por favor, nessa hora de pronúncia, prestem atenção à parte fonética auditiva, tá bom? Então, como é que eu digo porco, mais uma vez vocês? Cerdo. Perfeito. Se tá Olha escrito... o R vibrante. Exato, e se tá escrito com o O no final, não vamos ler com U como a gente faz em português, tá certo? Como é que eu digo cavalo? Cabalho. Olha o LL mais uma vez.
Perfeito. Como é que eu digo vaca? Vaca. Vaca. Se é na UB, se lê com som de B. E como é que eu digo touro? Buey. Boi. Aí é boi ou touro? Ah, este é boi? Buey. Buey. Perfeito. Olha que bonitinho esse touro também. Como é que eu digo cobra? Culebra. Não é pra chamar amiguinho ou um amiguinho de culebra, não, tá certo? Porque eu conheço o coração de vocês. Como é que eu digo cobra? Culebra. Como é que eu digo jacaré? Caimã ou jacaré. Perfeito. Lembrando que esse ozinho significa ou. E vamos seguindo, por favor. Agora... O morcego. Ah, morcego. Como é que eu digo morcego? Murciélago. Amiga, como se chama este animal em português? Porque Tatu. tatu, gente, olha, tá vendo? Tatu, são meus quase 40 anos de idade, a memória tá indo. Vamos lá, como é que eu digo tatu? Armadilho. Olha, como é que eu digo jaguar? Onça pintada. Onça pintada e jaguar também, É jaguar. né? Jaguar. E jaguar também a gente chama, não é? Uhum. Ou é não, mas diferente? na Amazônia, amiga, a gente chama... Vamos explicar para nossa nordestina aqui, né, meus amores? Tá. Onça pintada Ah. não é jaguar pra gente, é onça pintada, onça pintada, onça pintada. E em espanhol, onça pintada é jaguar. Tá, mas tem jaguar em português também. Tem, mas não temos na nossa Amazônia. Sabe por que eu sei disso? Porque eu tenho tatuada uma onça pintada. E eu cheguei lá no Ceará muito bem e eu mostrei minha onça pintada. E falaram jaguar. Aí meu colega disse assim, isso nunca é uma onça pintada, isso é um jaguar. Eu, meu Deus, acabou com os meus sentimentos. Mas pra mim é uma onça pintada. Depois eu mostro pra vocês, tá certo? Como é que eu digo garça? Garça. Aí a pronúncia de Z, diferente. Como é que eu digo papagaio? Papagaio. Muito bem. A professora fala papagaio, pero poderia ser papagaio. Também. O Y, ele dependendo de onde ele está localizado, ele pode ter som de J ou I. E como é que eu digo Sapo. sapo? Rana. E a nossa rã, né? Também rã. Ui. Como é que eu digo macaco? Mono. Mono. Eu ia falar até algo, né? Esse termo, muitas vezes usado de forma pejorativa, e quem assiste, tem muitos... o espanhol se sobressai também no futebol, né? Infelizmente, a gente vê as pessoas usando esse termo para... Alguns jogadores brasileiros. Exatamente. E para os nossos estudantes que também jogam na internet... e jogam com muitos latinos, acabam não sabendo, mas eles chamam muitos, quando dizem, você é brasileiro, então vocês rezam um mono, chama o brasileiro de mono e o brasileiro não sabe o que é. Então é uma forma muito preconceituosa de lidar com os brasileiros. Porque ele está fazendo referência a um animal, mas na verdade é um ataque racista, né? Isso. Então, por favor, não sejamos esse tipo de gente. Como é que eu digo bicho preguiça? Perezoso. Perezoso. Aí, na sala, não tem nem um perezoso, não, né? Que é um bichinho preguiça. Não tem, não. Eu só sei que de todos esses animaizinhos, o que eu mais me identifico é com o perezoso. Oh. Gente, eu amo duas coisas no mundo: comer e dormir. Sempre ela fala isso, né? Não tem jeito. Olha, mas eu também amo, amiga. Olha o corpite aqui, né? Diz tudo, né? Comer e dormir. E você pode dizer que é um jaguar. Olha o jaguar da jaguar. Né? Que eu tenho certeza que é uma onça pintada. Então, agora nós falamos da fauna, né? Que é a parte dos animalitos. Agora vamos falar de flora, que é a parte das plantas. E eu trouxe para vocês, eu tentei pesquisar uma imagem que fosse o mais completa possível, né? Que trouxesse todos os elementos de uma planta. E aí acabou que eu trouxe aqui o morango, um pezinho de morango. Eu sei que não é muito típico da nossa região, a não ser ali no Cone Sul, que tem muitas plantações de morango, eu sei. Então, outras regiões não tem tanto contato, mas o que importa é a gente saber as partes aí da nossa plantinha, ok? Então, vamos lá? Então, vamos dar o zoom de novo para a gente ver maior. Aí, primeiro nós temos ele, retonho. O que será o retonho, Suzana? Retonho é... A pétala, olha aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo. Acho que não dá. Dá.
Tem como a gente dar o zoom. Deixa eu só tentar tirar a caneta. Eu sei que tinha como a gente dar o zoom na tela, mas agora eu não estou conseguindo. Mas tem como a gente dar o zoom e ver que aqui, meus amores... Deixa eu pegar a canetinha de novo. É a pétala. Bem aqui, ela é a pétala. A pétala não. É o botão da flor. É o botão, não é a pétala. É antes da flor nascer. Então tem o botão aqui, ó. E como é que eu digo botão, então? Retoño. Perfeito. Da flor, viu? E o fruto, como é que a gente fala? Fruto. Fruto. Dá igual, não é? Sim. Depois temos flor. Como é que eu digo flor em espanhol? Flor. Flor. Seguindo, tem as folhas, que eu digo em espanhol, hojas. Hojas. Também as hojas del cuaderno, as folhas do caderno também. Uhum. E temos aí o galho, o galhozinho, que é o talo da planta, né? É talho. Talho, com L doble, então talho. Isso, que Seguindo, mais? raiz. Raiz. Que mais? Semilhas, que são as... Sementes. É porque o morango, a semente dele é fora, né? Vocês sabem, né, meus amores? No morango, a sementinha fica fora, então... aquela partezinha, aqueles carocinhos. Os pontinhos, né? São as sementes do lado de fora. São as semillas. Então, em la fresa, não é? Sim. Como é que eu digo morango em espanhol? Fresa. Las semillas afuera. E agora apareceu alguma coisa que eu não vi. Aí. Dentro da planta, que aí tem aqui, ó, umas setinhas. Eu sei que tá pequenininho, mas o material deles dá pra eles darem uma olhadinha, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para tentar desenhar. Tem aqui, né, a parte dos galhos e tal. E aí dentro acontece o quê? Este fenômeno, que vai aqui, ó. Que vai dar o quê? Vai dar a vida para nossa planta. O que dá a vida para nossa planta? Qual é o sangue da nossa planta? Sábia. É a seiva, que em espanhol, como Suzana falou... Sábia. Sábia. Então, meus amores, nós temos aí muitas outros demonstrativos, outras partes que a gente pode encontrar da planta, e fica uma dica para vocês fazerem uma pesquisa um pouco mais aprofundada, para que a gente possa ter aí um conteúdo mais completo, né? Já que vocês são o quê? Dominantes aí do conhecimento de vocês, né? Então, meus amores, vão lá, pesquisem um pouco mais sobre animais que a gente não falou aqui, que você acha interessante o nome, partes das plantas ou questões de plantação, tudo que envolve esse vocabulário da parte ambiental, vocês também podem mandar para a gente, também como dica para as nossas próximas aulas. O que vocês acham? Né? Construir junto? Sim, com certeza. E essa parte do vocabulário é fundamental para comunicação, leitura de texto, e vocês empregarem também nas conversas que vocês têm, né, com pessoas que falam essa língua. É muito importante para quem tem esse interesse e, sobretudo, para os estudantes do terceiro ano que escolherem a língua espanhola para fazer a avaliação do Enem. Então, estar por dentro de todos os vocabulários que a gente traz aqui nas aulas vai ajudar bastante na hora de ler um texto e contextualizar ali o sentido de tudo, tá bom? Agora a gente vai para a próxima parte, que é o apartado de literatura. Já passamos pelo vocabulário, agora vamos caminhando para a literatura, que é muito importante também para vosotros. E vamos falar de la gitanilla. Primeiro eu quero perguntar para eles, desculpa. Eu já ia contar o que era, eu sei o que tu vai perguntar. O que vocês imaginam que seja gitana? Olha lá a imagem dela, ó. O que será que é? Uma gitana é uma cigana. Eu ouvi alguém falou bem altão aí para mim. Cigana. Então, quando a gente coloca esse nome, gitana, em espanhol, quando a gente faz o feminino, a gente coloca, o diminutivo se forma com ilha também. Então, gitanilha, ou seja, ciganinha. Ela Existem algumas formas. Do meu bem querer. Pronto, amiga, já canta aí, já coloca. Então, vamos descobrir um pouquinho. Saca lá porque é la
gitanilha, ou seja, a ciganinha. Tem esse U aqui, mas não existe esse U. Mas embaixo tá certinho aí pra vocês, tá certo? Então, La Gitanilha, ela é uma novela, mais uma novela do Miguel de Cervantes, que ele vai abrir essa coleção de breves novelas exemplares. O Juan de la Cuesta falou sobre isso lá em 1613. Esse Juan, ele era um grande admirador do Miguel de Cervantes. E o que ele fez? Ele fazia vários relatos acerca dos escritos do Miguel de Cervantes. E aí ele apontou que essa novela vai seguir a tradição italiana de novellieri, criada por figuras como Giovanni Boccaccio e desenvolvida por autores como Matteo Bandello no Renascimento italiano, e o Pórtico de Tomo, em que Cervantes reuniu suas 12 novelas de assuntos amorosos, intitulando Novelas Ejemplares. Vamos cá, por favor. Então, o Cervantes, ele fez essa junção, ele fez essa criação de 12 novelas, né, Suzana? Sim, e como a gente falou na aula passada, alguns momentos a gente vai se deparar sim com Cervantes, porque não tem como ser diferente, não é mesmo nas aulas de espanhol. Cervantes que foi contemporâneo de Shakespeare. Os dois ali têm importância universal na literatura, então é muito importante você ficar atento a todas as informações, tá certo? Isso. Então, Cervantes, ele viveu ali no chamado Era da Luz, que é exatamente o Renascimento. E ele vai trazer nas suas novelas exemplares, né, na sua literatura, novelas exemplares, e um exemplo é em La Gitanilha, essa conversa entre o Renascimento e a cultura popular falada. E o que é um exemplo de renascimento? É quando dentro das narrativas começam a aparecer, por exemplo, sátiras, né, mostrando algumas questões sociais, o amor, né, é uma grande temática do Renascimento, mas tratado com essas questões de obstáculos que ele tem que ser passado. E a gente vai ver tudo isso em Gitanilha. Isso. E aí o que mais que a Gitanilha nos traz? Ela é também uma das mais extensas de todas as novelas que Cervantes escreveu. Nela vai se utilizar o conhecido recurso de anagnorize, quase que não sai essa palavra, por meio da qual a cigana é conhecida no desenlace, ou seja, no desenvolver da história, né, Suzana? Como através da sua origem nobre. O que acontece? Um conto que conta, né? Um conto que está ali narrando a história de uma cigana, né? De uma gitana que foi criada por uma abuela e ela, passando o trama, ela vai descobrir que ela é nobre. E a gente sabe que os ciganos têm uma cultura que, principalmente naquele tempo, era visto como uma cultura marginal. Isso. Então, é muito importante quando Cervantes escreve sobre essa cultura, porque ele foi o primeiro a trazer isso para os contos, né, para os textos escritos. E ele valoriza tanto isso que a obra ela é dividida em capítulos e tanto vai ter no capítulo períodos de descrição, ou seja, né, aquela narrativa com descrições, como também vai ter a tradição oral, que são os poemas gitanos e também a fala através dos diálogos dos gitanos. E o que acontece? O que o amor entra aí? Ela conhece, né, o Dom Juan, e o Dom Juan se apaixona por ela e ele se faz de cigano. Ele larga tudo para poder seguir ela. Sabe aquela história que a gente estava contando na última aula sobre o amor, sempre ter o nobre e o de baixa renda ali junto, e aí monta essa história com vários obstáculos pelo caminho, e a Gitanilha não tinha como ser diferente. Só que, claro, ela traz um final feliz, né? Que ela vai acabar com o casamento dos dois. Ela acaba se casando, ela descobre que é nobre, mas não é por essa descoberta que eles se casam, né? Porque ele já tinha aberto mão, tinha ido viver a cultura dela. Então é muito legal essa mistura do Renascimento com a cultura popular também que ele trouxe no período dele.
mais uma vez, Cervantes aqui com nós outros e a gente vai falar mais dele. E se você tiver um pouquinho mais de curiosidade de saber sobre a lactanilha, também pode entrar em contato com a gente, porque a gente dispõe desse material em PDF, se vocês quiserem, tanto em português quanto em espanhol, ou vocês podem procurar aí também um pouquinho mais para descobrir essa história de amor super fascinante. E por mais que seja, para finalizar essa parte, por mais que seja, né, obras antigas, ler Cervantes sempre é um prazer. Vocês vão ver que é uma linguagem, óbvio, complexa, mas ele envolve muito você nessa leitura. E o que eu descobri é que tem os áudios, né? A professora antiga, mas tem os áudios, você coloca... O audiobook. O audiobook você coloca. Eu acho mais interessante que vocês leiam. A sugestão é que não leiam em espanhol ainda, conheçam o escritor, vai se apaixonando, depois vai experimentando, né? Por enquanto, vamos ficar em textos curtos em espanhol. Porque a linguagem do Cervantes é uma linguagem mais rebuscada, mais antiga, digamos assim. E vocês aqui conosco vão ter possibilidade de ler vários textos. É isso aí. É isso. E aí vamos para a parte da nossa curiosidade. Gente, no Muito México legal, muito bello. tem essa festa aqui que se chama Tianguis Turísticos. Na verdade, não é uma festa. O Tianguis é uma grande feira. Ela é imensa. Eu vou mostrar daqui a pouco uma imagem para vocês. E eles... Claro, não tinha como ser diferente no México, né, Su? As cores, tudo muito vivo, tudo muito chamativo. E não podia ser diferente dentro do mercado. Mas o que é esses tianguis? Acontece em Acapulco e em outras regiões também, poucas regiões, na verdade, do México. E é uma festa que foi trazida há muitos anos atrás pelos... indígenas que vinham trazer ali das suas aldeias o material que eles produziam. E como é mexicano, era sempre muito colorido, né? Então vamos ver ali o que são os tianguis. Vamos dar um zoom na nossa tela. Olha que bonito, é tão característico, né? Que nós já reconhecemos quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente já chama a atenção e sabe, às vezes não sabe exatamente de onde é, mas tem uma noção por toda essa estampa colorida, o que representa muito esse povo latino. Não é? Os tianguis são aqueles espaços onde os mexicanos podem encontrar de tudo, de frutas e vegetais a animais, roupas, itens de beleza e muito mais. A gente também tem as nossas feiras, né? Mas só que ela não chega nem aos pés do tiangui. Porque são quadras e quadras, é quase um bairro inteiro. Eu pensei que a gente tinha trago aqui uma imagem de um tiangui, mas a gente acabou não trazendo. Mas vocês podem pesquisar aí na internet, Tianguis mexicano, e vocês vão ver o quão imensa é essa feira. Então vamos lá. No entanto, muitas pessoas não sabem que esses espaços são o legado do México pré-hispânico. Ou seja, teve essa origem, né? E o que é pré-hispânico? É antes da colonização dos espanhóis, né? Ou seja, aí que a gente vê a raiz indígena, não é mesmo? E muito, muito rica e que é enraizada mesmo nesses lugares. Quando fala raiz, porque é o quê? É o povo que a gente chama de povo originário, né? Isso. Eles nunca foram capazes de erradicar, ou seja, de exterminar, de finalizar completamente esses estabelecimentos. Porque além de serem lugares cheios de todos os tipos de variedades, eram importantes centros econômicos para vários grupos indígenas. Isso. Hoje em dia não tem só os grupos indígenas, né? Porque, na verdade, o México ele é uma mescla de cultura muito grande. É muito parecido com a nossa Bolívia também, que tem essa mescla cultural dos povos originários com a população não originária. E os tianguis mais históricos, o tiangui mais histórico está localizado na Ciudad de México. CDMX é Ciudad de México. E atualmente é um dos mais proeminentes e conhecidos da capital. Hoje em dia, várias barracas desse antigo tiangui sobrevivem e continuam a dar identidade nas ruas de Lagunilla. Centenas de turistas e chilangos. Chilangos são aquelas pessoas que vêm de fora, não só turistas, que moram em outro, que saíram dos seus países e moram lá, né? No caso. Ah, entendi. São os
imigrantes chilangos. Eles se aventuram todos os domingos em busca de todos os tipos de peças mais estranhas e mais familiares. Olha que legal. Dentro desses tianguis, a gente encontra as bonequinhas feitas de pano mexicanas, típicas com as vestimentas mexicanas. Nesses tianguis, nós encontramos muitas lembrancinhas, tudo muito lindo, tudo muito colorido, tudo muito vivo. Deve ser muito incrível você visitar um lugar, né? Dá o zoom. Isso aí. E agora vamos para o gênero musical salsa. Gênero musical salsa, que também é um gênero que pra gente não é muito estranho, não é? Porque todo mundo, tenho certeza que todos vocês, como eu, já ouviram falar sobre salsa. Então hoje a gente vai ler um pouquinho para já ir preparando vocês para assistirem ao vídeo, trabalharem a audição de vocês com a canção e a leitura com a letra da canção. Então vamos lá. O que é a salsa, meus amores? Voltando aqui ao normal, né? Depois de quase se engasgar aqui comigo mesma. A salsa, ela surgiu lá nos anos 60. E onde? Em Cuba, meus amores. Sabiam disso? Por mais que ela seja conhecida em vários países, mas a origem dela é cubana. Ela foi caracterizada pela mistura musical caribenha e teve também a influência do mambo, do cha-cha-cha, da rumba cubana, o reggae e até mesmo do samba brasileiro. Então ele juntou toda essa mescla de movimento, de sensualidade, de música, de batida e de ritmo e formou a salsa. Até porque a dança, ela tá dentro de quê? Da cultura, da arte, né? Então a arte, se a gente observar, a arte latina, não só latina, mas muitas vezes ela é composta por essa mistura mesmo. Isso. O que influencia, aí gera uma forma diferente de arte, né? Como foi o exemplo da salsa. E salsa em espanhol significa molho, Suzana, Olha. Né? Então, nada mais é do que essa mistura, esse tempero que vem aí definir esse ritmo musical. Primeiro veio a música no século XVI, que era chamado de som cubano, e aí ganhou a sua popularidade lá no século XIX, só depois que veio a dança ganhando cada vez mais aí espaço e força, se tornando o ritmo principal de dança de salão cubano. O que mais que temos? Vamos lá para a tela? Vamos, é melhor a gente dar um zoom, né? Vamos lá, que aqui tem bastante coisa ainda. Essa mistura resultou em um ritmo bastante envolvente e sensual, Isso. que tem tudo a ver com o povo latino. Afinal, não se pode negar que o povo latino tem essas características, né? Ai, um minuto que eu vou espirrar. Ai, gente. Acontece. Sabe o que estão passando esse período de fumaça, né? Então, perdão. Os cubanos da tradicional banda La Sonora Matancera escolheram a palavra salsa para nomear esse novo gênero de dança e música. A ideia inicial era mostrar que essa mistura tinha um sabor diferente de tudo que as pessoas já conheciam. Por isso, né, a salsa. Olha o jogo das palavras, né? Sabor, tempero, mistura. A partir dos anos 70, a salsa chegou aos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e logo foi disseminada por todo o país. Aos poucos, o estilo cubano foi ganhando popularidade e se espalhou por outros países, inclusive pelo Brasil. Isso. No Brasil, a salsa foi propagada pelo bailarino Fernando Claumann no ano de 2000. No ano de 2000 foi inaugurada a primeira companhia de salsa, que foi a responsável por criar o Encontro Nacional de Salsa, e desde então a prática de dança só cresceu no país. Que interessante, né? 2000 foi ontem. Foi bem aí. E vocês sabiam que existem muitos benefícios para se dançar salsa? Sabiam disso?
A salsa, galera, ela traz aí, ela proporciona várias coisas boas para o nosso corpo. A dança de salão como um todo, ela é considerada por muitos como uma terapia. Tem gente que faz dança de salão nem sempre para aprender a dançar, e sim para poder ali esquecer os problemas do dia a dia, como terapia mesmo. Então, além de fazer bem para a saúde do corpo, ela vai fazer também bem para a saúde mental, para a alma, para o corpo, para a mente, para tudo que você imaginar. As pessoas que dançam, elas são pessoas mais felizes, eu acho, né? Confira então quais são algumas das vantagens de praticar a dança. Primeiro, ela vai ajudar a emagrecer, olha aí. Já estou perdendo ponto aí, né? Deveria já estar procurando uma dança de salão. Então, ajuda a emagrecer e tonificar os músculos. Aumenta a autoestima. Quando a gente traz esses gêneros musicais que envolvem, né, todo gênero musical, vai ter também a representação corporal, que é a dança. Então, usem meu Deus, fugiu a palavra. Usem esse pretexto, né? Não era essa pretexto. Desculpa. É influência minha, viu? Olha o Lobo falando aqui a palavra, mas vamos de pretexto mesmo. Usem esse pretexto e comecem a exercitar, através dos gêneros musicais que a gente está trazendo para vocês, a dança. Afinal, aumenta a autoestima. E faz também, ajuda você a fazer novos amigos. Então, quem vai para as aulas de dança de salão conhece mais gente, e aí já se empolga, já quer ir para festas dançantes, né? Saudáveis, Sim. Que aí você vai conhecendo mais pessoas. Afinal, quando você vai fazer essas danças latinas, geralmente se dança em parejas, né? Geralmente, na verdade, muitos gêneros se dançam em parejas. A dança de salão, ela é ali já o casal dançando, curtindo, enfim. Não é coladinho, grudadinho, nem sempre, né? Tem danças que sim, tem danças que não, mas sempre... eu tenho certeza que a gente tem dançarina aí na turma. E combate o estresse e a ansiedade, o que é muito importante, não é, gente? Nessa geração tão ansiosa, e eu me coloco também aí, porque quem não sofre de ansiedade por alguns motivos, né? Então, ali aquele momento de soltar, quem sabe você vai, marca, aprende aí, encontra um momento de interação e dancem, né? Dancem salsa, dancem os gêneros que vocês quiserem para equilibrar aí os hormônios e tudo mais. E como é de costume, já deixamos para vocês um link de um cantor que é especialista em salsa. Então, ouçam aí na sala, sintam o ritmo, sintam o sangue latino que corre nas nossas veias, ferver também. E nem que seja com o pezinho, dá aquela balançadinha, movimenta o corpo, que faz muito bem para a saúde. A gente espera que vocês gostem. É isso, aproveitem o vídeo, assistam, dancem e nos vemos na nossa aula de revisão. Já, já. Beijo.